Aleluia! Hoje é 8 de julho. Efésios 4 diz: não deis lugar ao diabo. O diabo procura pessoas não convertidas, não libertas, não transformadas em todos os lugares, na empresa, no trabalho, na família, dentro da igreja, para trazer contenda, confusão, briga, desentendimento, para que as pessoas ali possam perder suas bênçãos e os seus milagres. Todos esses líderes, pastores que criam escândalo e fecham a porta para que outros sejam salvos, não estão sendo usados pelo diabo? Não deram lugar ao diabo? Quantas contendas, quantas confusões existem por aí afora? É a Bíblia que está dizendo. Essas pessoas estão dando lugar ao diabo. Então, a todos nós que somos cristãos, vamos vigiar, porque precisamos mostrar que somos verdadeiramente convertidos ao Evangelho. Vamos andar em santidade, vamos buscar ao Senhor, para que o inimigo nunca encontre espaço em nossas vidas e sejamos abençoados. O próprio Jesus, em João 8,44, ele diz assim: vocês tendes por pais o diabo, porque vocês querem fazer a vontade dele. Jesus estava falando isso para os principais religiosos daquela época. Não é a mesma coisa que está acontecendo hoje? As pessoas cometem pecado, mas acham que o pecado não é pecado. Por outro lado, alguns apontam o pecado dos outros, mas não olham para os seus próprios pecados. Condenam, julgam, já dão a sentença para os outros, mas não conseguem ver os seus próprios erros. Agora Jesus está dizendo: quem faz o pecado, quem comete o pecado, quem anda errado, quem conduz os outros ao erro, quem tira as pessoas da presença de Deus, o Senhor Jesus está dizendo claramente: vós sois filhos do diabo porque querem fazer a vontade dele. Então, onde existe contenda, onde existe pessoas tentando derrubar alguém do Evangelho, tirar da presença, é filho do diabo, é usado pelo diabo. E no mesmo texto que está escrito: não deis lugar ao diabo, mais abaixo ele vai dizer: não roube. Em outro texto vai dizer: não chame palavrão, não brigue, não crie contenda entre os irmãos, não seja iracundo, não se ponha o sol sobre a sua ira, eita, não retenha mágoa, não amaldiçoe. Então são tantas coisas que estão contidas na Bíblia que muitos cristãos estão fazendo. Quanto cristão que rouba, quanto cristão que chama palavrão, quanto cristão que ouve música mundana, quanto cristão que guarda ressentimento, amargura, ódio, sentimento de vingança. Não está escrito? Não estão dando lugar ao diabo? São usados pelo diabo. E o objetivo é sempre derrubar a outros, derrubar os mais frágeis, derrubar os que não conhecem o Evangelho, deixar as pessoas achando que o Evangelho pode ser seguido de qualquer maneira e de qualquer jeito. Nós temos que andar em santidade. E eu enfatizo mais uma vez: o diabo vai procurar em todos os lugares, e principalmente dentro da igreja, aqueles que nunca foram convertidos de verdade, aqueles que não buscam a Deus de verdade, aqueles que não são sinceros e verdadeiros com Deus, e o diabo vai usar esses. Lembre-se, Judas estava na melhor igreja que poderia existir. Judas tinha o melhor pastor, o pastor mais santo da face da terra, mas deu lugar ao diabo. Foi usado pelo diabo para atrair Jesus. E Judas foi para o inferno e depois vai para o lago de fogo e enxofre. Costuma-se dizer que nem Jesus agradou a todos. Se ele comia, diziam que ele era glutão. Se ele expulsava demônio, era usado pelo diabo. Hoje em dia não muda muita coisa. Se um pastor cuida da saúde, como no caso eu estou fazendo academia, né? Por causa da minha saúde. O pastor está vaidoso, o pastor está se achando agora. Se o pastor não cuida da saúde, está gordo demais, o pastor é relaxado. Olha aí, vive numa vida ociosa, vive aí no comodismo. Se o pastor não muda de carro, porque o carro do pastor é um pouquinho velhinho, que pastor relaxado, que pastor que vive na miséria, na pobreza. Se o pastor comprar um carro, olha aí, tá ganhando, tá tirando dinheiro da igreja, tá ostentando, tá assim, tá aquilo outro. Não dá para entender esse povo. Aí o que acontece? Muitas pessoas usadas pelo diabo vão usar essas coisinhas, ou boa ou ruim, para trazer contenda, confusão, divisão da igreja. E Deus não está vendo tudo isso? E acrescentando, se a igreja ainda está precisando de uma coisa ou outra, porque sempre alguma obra precisa, né? Aí as pessoas criticam: a igreja está relaxada, a igreja está jogada às taças, não tem isso, não tem aquilo outro. Mas esses que reclamam, às vezes não contribuem para que a igreja tenha.
Se a igreja estiver cada dia mais renovando, mudando as coisas, ajeitando, melhorando, aí vai aparecer aqueles que vão dizer, misericórdia. Vou dizer, para que tudo isso? Para que som novo? Para que microfone novo? Para que tanta luz? Para que tanta coisa? Ou seja, não dá para agradar todo mundo. Se alguém evangeliza, se alguém prega, se alguém faz, para que fazer tanta coisa? Para que evangelizar tanto? Para que tá fazendo tanta obra? Aí se ninguém faz, meu Deus, que igreja que não prega, que não cuida de ninguém, que não ajuda ninguém. E geralmente os que criticam são aqueles que se omitem de fazer alguma coisa, são aqueles que se recusam a investir no reino. Cuidado com aqueles, meus amados, que têm aquela aparência de pessoa séria, comprometida, sincera, verdadeira, honesta, mas que vai disseminando no meio da empresa, do trabalho, família, da igreja, para tentar despersuadir outros, fazer outros esfriarem naquilo que tem que fazer para o Senhor. Aí começa a dizer, eu acho, eu penso, eu vejo, eu sinto. Aqueles que já têm uma mente frágil, rapidamente são enganados também. Aí entram na contenda, entram na confusão. Presta atenção, isso é espírito de contenda, isso é espírito de rebeldia, de rebelião. Isso terá um peso terrível sobre a vida dessas pessoas. Se afaste dessas pessoas. Lembre-se de Judas, lembre-se de Geazi, lembre-se de tantos outros da Bíblia que se contaminaram e morreram nos seus pecados. Então, em nome de Jesus, ande em vigilância total. Não se deixe contaminar. E quando você vê um destes criando problema, confusão, intriga, divisão, tudo que eu já falei, pode dizer claramente, lá no seu íntimo, é claro, né? Olha o diabo aí. Olha alguém dando lugar ao diabo. Se afaste, sai de perto, não se contamine, por favor, em nome de Jesus. Você não vai querer que as suas bênçãos também sejam travadas, retidas, como muitas das vezes as bênçãos dessas pessoas estão sendo retidas, porque estão se deixando ser usados pelo diabo. E no geral, amados, todos esses que, na verdade, eles estão fazendo de tudo, sendo usados pelo diabo, para impedir de que outros sirvam ao Senhor, para que outros façam a vontade de Deus. Meu Deus do céu. Lembre-se que Corá se levantou contra Moisés. Morreu Corá, 250 levitas morreram. Não se permita ser contaminado para que você não seja contado com esses para a condenação. Lembre-se do que Jesus disse, aquele que comigo não ajunta, espalha. Um reino dividido não subsistirá. O que você puder fazer para que o reino de Deus prospere, cresça, se desenvolva, faça. Mas não se permita ser contaminado. Não ande junto com aqueles que não querem ver desenvolvimento nem da família, nem na obra e nem do trabalho. Ande em santidade, vigia.